Ok, então vamos lá. Análise de algoritmos, aula 2. A gente vai falar sobre notação assintótica hoje. Aula gravada de novo, porque eu ainda estou positivo de Covid, naturalmente. E as coisas melhoram e pioram. Mas vamos lá. Então, na aula passada, há um detalhe sobre a aula de hoje. Eu acabei escrevendo a maior parte do texto antes. Então, eu vou corrê-lo com vocês, porque eu queria botar umas figuras e ficava mais rápido e fácil desse jeito. Tá? Então, bom, na aula passada a gente introduziu o curso e o nosso exemplo de introdução, foram dois, né, mas o mais interessante foi o algoritmo de ordenação por inserção, então insertion sort, que a gente ganhava lá um vetor A e aí a gente varria da segunda até a enésima posição do vetor. Para cada elemento nesse intervalo, a gente tentava inserir ele na parte à esquerda da posição dele, de forma que a parte à esquerda ficasse ordenada. Né? A gente tinha o laço lá, while, que fazia a comparação da chave, não deixava passar do início do vetor. Então a gente deslocava os elementos à direita para achar a posição correta da chave. Tá? A gente fez a simulação disso. E aí a gente fez duas análises, né? Bom, três, que a gente também fez de caso médio, mas a gente não vai tratar dela hoje. A gente mostrou que tinha uma análise, a gente mostrou uma análise de melhor caso e uma análise de pior caso. Tá? Aí eu copiei de volta aqui as continhas que a gente fez. Tá? E aí, se a gente tivesse que cada linha desse algoritmo tivesse um certo custo de tempo, né? Digamos assim, para ser executado após a interpretação ou após a compilação numa certa máquina, tá? A gente determinou que o melhor caso, tá, era basicamente ditado por uma função desse tipo, que era a soma, simplesmente fazia a soma das linhas, né? E dava alguma coisa como se A1n mais A0, onde A1 e A n eram constantes. Ou seja, no melhor caso, a gente tinha uma dependência linear em n. Tá? N, o número de elementos do vetor, né? E no pior caso, a gente viu que ele era limitado superiormente. Então, o algoritmo é altamente adaptativo, como a gente viu, né? Tá aí a diferença gritante entre o melhor e o pior caso. Tá? Então, no pior caso, o melhor caso era quando o vetor já estava em ordem crescente, né? E o pior caso a gente identificou que era exatamente quando o vetor estava em ordem decrescente. Tá? E qualquer coisa no meio, aí o número de vezes que o laço while era executado podia variar. A gente viu que na média, supondo uma distribuição probabilística na entrada, como se cada permutação fosse equiprovável, tá? Só que esse laço executava metade do tempo, né? Tá? Então ainda daria um tempo quadrático. Tá? Mas então, no pior caso, a gente viu que uma análise, um consumo de tempo, ela é menor ou igual a uma função desse tipo. Tá? Um B2n quadrado mais B1n mais B0, tá? Onde os B2, B1 e B0 também são constantes. Envolve aqui no caso o B2 positivo, né? Aqui eu botei todos maiores que zeros, na verdade não são, né? Tá? Aqui, o B0 aqui podia ser negativo, tem que ser negativo. Não, eu já botei o menos aqui para fora, tá? Então o que eu tinha que fazer seria uma coisa desse tipo aqui. Peraí, deixa eu fazer uma pequena correçãozinha aqui, tá? Então a gente achou uma coisa desse tipo aqui. Agora sim. Tá. Então, ficou latente nessa nossa análise, primeiro, a diferença entre o melhor e o pior caso, e que a gente estava abstraindo o custo da máquina, né? E basicamente a lição foi que, olha, no pior caso, o insertion sort tinha um consumo de tempo que é de ordem quadrática. Tá? Então tem um n quadrado aqui que está dominando o consumo de tempo dele. Tá? E aí, então para simplificar a nossa análise, tá? Eu plotei um gráfico aqui. Imagina que o custo de cada linha é 1 agora, tá? Que as linhas são unitárias. Então a gente só está basicamente contando quantas vezes cada linha é executada, né? E vamos focar no pior caso. Tá? Então a gente sabe que no pior caso, então, o tempo vai ser menor ou igual a 3 meios de n quadrado mais 7 meios de n menos 4. Tá? E aí eu plotei o gráfico aqui no próprio Google, tá?
dessa função, 3 meios de n quadrado mais 7 meios de n menos 4, com a função 3 meios de n quadrado. Tá? E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, tá, mas qual dessas funções cresce mais? Tá? A azul ou a vermelha aqui? Bom, obviamente depende do valor de n, né? Tá, a gente pode vir aqui no gráfico, não é difícil perceber que, olha, bom, 3 meios de n quadrado mais 7 meios de n mais, menos 4, ela está crescendo, ela cresce um pouco mais rápido do que a 3 meios de n quadrado. Só que só a partir de um certo valor, né? Tá? Esse valor aqui está entre 1 e 1,2, talvez 1 ponto alguma coisa. Dá para a gente fazer as continhas aqui e descobrir. Não vamos fazer isso agora, porque isso para análise que a gente vai fazer é irrelevante. Tá? Então, para n menor do que esse valor, ou seja, para 1 unidade, no caso, tá? A função azul cresce mais devagar do que a vermelha. Não foi? Observe que isso funcionou para essa função, né? Podia ter, para outras funções podia acontecer mais à direita. Tá? Então, isso depende do valor de n, obviamente. Tá? Se vale para essas duas funções, vale obviamente para qualquer das duas funções que a gente coloque aqui, a gente pode conseguir existem duas funções que a gente pode colocar aqui e conseguir um efeito semelhante, mais deslocado para a direita. Tá? Mas o ponto também que é interessante para a gente é que, olha, mas no limite, ou seja, quando n tende para o infinito, tá? Essa razão dá 1. Ou seja, para valores grandes de n, tá? Essas funções elas têm o mesmo crescimento. Elas estão indo basicamente para o mesmo lugar. Tá? Então, o que a gente não está no gráfico aqui, mas o que a gente percebe com relação a isso aqui é que, olha, a função vermelha vai se aproximar da função azul. Então, elas estão crescendo para o mesmo lugar. Ok? E isso é o que a gente chama de comparação assintótica, né? Quando a gente compara duas funções, tá, para valores grandes de n. Com grande, bom, pode ficar absurdamente grande, tá, esse valor de n requerido. Muitos algoritmos que a gente vai ver nesse curso não são o caso. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso nos próximos slides. Tá? Então, bom, essa é a ideia. Então, no fundo, a mensagem desse gráfico aqui é que, olha, a gente não está perdendo muita informação, tá? Estudando a forma mais simples, 3 meios de n quadrado, em vez de estudar a forma completa, 3 meios de n quadrado mais 7 meios de n menos 4. Tá? Tá, tudo bem, a função azul aqui tem um pouco mais de informação, ela foi extraída diretamente do algoritmo, a gente só supôs que os custos da linha eram iguais a 1 aqui. Tá? Mas a gente vê que, olha, que no fundo, se a gente eliminasse esses termos de menor ordem aqui, o termo linear e o termo constante, a gente não está perdendo muito. Tá? Para valores grandes de n, as funções não só são comparáveis, como elas vão para o mesmo lugar. Tá? Então, essa é a ideia que está por trás da análise assintótica. Ok? Bom, aqui a gente já supôs que os custos eram unitários, né? Tá? Então, e se os custos não fossem unitários? Tá, obteríamos uma função aqui ligeiramente diferente, mas a análise valeria da mesma forma. Tá? A gente conseguiria um limite do mesmo tipo aqui, indo para o mesmo lugar. Certo? Então, bom, introduzir um pouquinho as notações de Landau. Tá? Imagine que a gente tem uma função f, tá? Notação para colocar essa ideia aqui num arcabouço teórico, tá? E formal e preciso, com o qual a gente possa operar. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, para isso existem umas notações muito interessantes e muito convenientes, tá? Principalmente para os algoritmos que a gente vai analisar nesse curso. Tá? Essas notações são muito boas. Tá? Então, imagine que a gente tem uma função f que vai lá dos reais não negativos para os reais. Tá? E aqui a gente até podia supor, sem perda de generalidade, tá, que os reais aqui também são não negativos. Tá? A gente não perde nada com isso na nossa definição. Tá? Por quê? Porque basicamente, bom, a gente perde funções que caberiam dentro dessa notação. Tá? Por exemplo, os nossos algoritmos não vão devolver tempo negativo, não vão consumir tempo negativo. Tá? Então, nem tempo nulo, digamos assim. Tá? Então, para todos os efeitos, a gente pode supor que a imagem da função
que a gente tem interesse, tá? Que ela é não negativa também, ou mais ainda, positiva, tá? Então, introduzindo a notação O grande, tá? Que é esse O aqui, tá? O de F, ou da função. O que é isso? É um conjunto, tá? São todas as funções G, tá? Também, digamos aqui, pode ser por ali, tá? Tais que, são todas as funções G, dos reais não negativos, dos reais não negativos, tais que existem duas constantes, tá, positivas, Czinho e N0, tá, tais que nossa função f de n ela é maior ou igual a zero, e ela é menor ou igual a constante C vezes o G de n. Tá? Isso vale para todo n maior ou igual a n0. Ou seja, está dizendo que um múltiplo da função g, tá? Ou seja, a constante C vezes a função g, limita superiormente a função f. Pode ser igual, pode ser maior, não tem problema. Tá? E isso não precisa valer o tempo todo, mas tem que valer a partir de um certo ponto n0. Ou seja, para valores pequenos de n, talvez essa relação aqui à direita não seja satisfeita. Mas quando n fica maior que aquele n0, tá? Isso sempre vale. É basicamente, ou não basicamente, é exatamente o que a gente tem nesse gráfico aqui, né? Ou seja, no começo as coisas não valem, ou seja, nesse caso são até o contrário. Mas ali, a partir do n0 para n0 igual a 2, tá? Aqui se quiser inteiro, se quiser o real, a gente pode até calcular aqui corretamente, tá? Mas supondo aqui inteiro, tá? Aqui o número de elementos no nosso vetor vai ser inteiro, tá? A partir de n maior ou igual a 2, tá? Para tudo n maior ou igual a 2, existe um múltiplo dessa função vermelha que vai limitar superiormente a função azul, tá? Isso não está mostrado nesse gráfico aqui, mas é o que acontece. Tá? Não é difícil perceber que basta tomar a constante aqui como 2, a gente vai ter 3n quadrado, e 3n quadrado a função cresceria mais aqui, mais rápido. Tá? Então, se precisar, pausa um pouco e se convence disso que eu acabei de falar. Tá? Então, para esse caso aqui, tá, existem a constante Czinha, tá, que vai fazer, e o valor n0, tá, que fazem com que essa relação seja satisfeita. Tá? Observe, o valor aqui não vai ser o 3 meios, tá? Vai ser 3, substituindo 3 meios por 3 aqui, já resolve. Tá? Intuitivamente, o que esse O de F está dizendo? O que esse conjunto encapsula? Tá? Ele encapsula que o O de F são as funções que não crescem mais rápido que F. Tá? Ou seja, são aquelas funções que crescem mais ou menos da mesma forma ou mais lentas. Tá? F está majorando, ou seja, está limitando superiormente as funções G que pertencem a esse conjunto. Tá? Aqui que eu estou vendo um negócio. Espera aí. É o contrário aqui. Muda aqui. Eu escrevi isso. Troquei o F aqui na frente para o G. Tá, então o que é o O de F? O O de F são todas as funções G, tais que o G de N é menor ou igual a C de F. Agora sim. Tá? Tinha um typo ali. Aconteceu quando eu troquei aqui o O de G para o O de F. Ok. Tá, então o O de F são todas as funções G, tá? Tais que G é limitada superiormente por um múltiplo da função F. Tá? Troca nisso que eu acabei de falar. Tá? Essa aqui é a forma correta. Ok? Ou seja, então é um múltiplo. Aí aqui eu tinha escrito corretamente, né? Ou seja, a O de F são exatamente todas as funções que são menores ou iguais a um múltiplo positivo de F. Tá? Esse é o intuitivamente, tá? Então dizer que uma função h, tá, ela é O de F, tá, ou que h pertence a O de F, ou que h é igual a O de F, tá? Essas três notações são a mesma coisa, h é da ordem de F, tá? Tá dizendo, olha, que o h é limitado inferiormente por um múltiplo da função F, tá? E esse múltiplo é alguma constante C positiva e vale para todo n que é maior ou igual a um certo n0. Tá? Positivo. Ou seja, é para todo n suficientemente grande. Tá? Essa é a ideia desse conjunto. Ok? Bom, de forma gráfica, tá?
é o que nós temos aqui, tá? Temos aqui uma função h, ela oscila bastante, tá? Deve ter uma forma algébrica ou relativamente complexa, ou uma forma analítica usando, sei lá, funções transcendentes, whatever. Meio que não interessa aqui, tá? Mas a gente consegue achar uma função f, tá? Basicamente mais simples do que a descrição de h, tá? Onde esse mais simples vai ficar claro o que é pelo contexto dessa aula, tá? Então, que a multiplicação de f por aquela constante czinha positiva mostra que, olha, a função c de f majora superiormente a função h para todo n maior ou igual àquele certo n0. Então, onde aqui o nosso gráfico é tamanho de entrada e o tempo, é o que a gente está interessado nesse curso. Tá? Então, tá lá, c de f de n majora h de n para todo n suficientemente grande. Tá? Ok. Então, alguns exemplos. O 3 meios de n quadrado mais o 7 meios de n quadrado, ou n, tanto faz. É o seu Covid, tem uma coleção de typos hoje. Tá? Tá, essa função que extraímos lá do nosso algoritmo insertion sort, ela é O de n quadrado. Tá? Como eu falei, 3n quadrado já resolve isso aqui. Então, no caso, 5. Põe 5n quadrado aqui já resolve. Tá? 3 meios de n quadrado também é O de n quadrado. Tá? Aqui, o 3 meios é a própria constante. O valor de n0 aqui é óbvio, né? Tá? Então, eu nem vou explicitar, mas pausa o vídeo e tenta achar o valor do n0 você. Tá? 4n menos 3 também é O de n quadrado. Observa que tem uma folga aqui, né? Tá? A gente conseguiria algo um pouco melhor aqui. Tá? E esse é o exemplo é de propósito. Tá? Ou seja, uma função linear ela é limitada superiormente por uma função quadrática. Tá? Então, bom, mas na verdade, a gente sabe que isso aqui ela é O de n também. Tá? Então, mas não está nada errado aqui dizer que o 4n menos 3 é O de n quadrado. Tá? É totalmente condizente com a definição. Tá? Mas isso já mostra claramente o quê? Que o que a gente vai querer é a menor função simples o suficiente, tá? Que limita superiormente a função que a gente tem interesse. Tá? De novo aqui, 10 elevado a 100, n é O de n quadrado. 10 elevado a 100, n quadrado é O de n quadrado. Tá? As constantes aqui são óbvias, né? Tá? Mas acontece o quê? Mais o quê? Por outro lado, se a gente tiver aqui 10 a menos 20, 10 a menos 20 é um número bem pequenininho, né? Que multiplica n ao cubo. Menos 10 a 100 que multiplica n quadrado. 10 a 100 é um número gigantesco. Tá? 10 a menos 20 é pequenininho. Ou seja, se a gente tiver uma função, um número bem pequenininho multiplicando n ao cubo aqui, e ainda subtrair um número gigantesco vezes a função n quadrado, isso aqui não é O de n quadrado. Tá? Ou seja, querendo dizer que não existe constante positiva tal que C e nem um certo valor, uma constante n0, tal que para todo n maior ou igual a n0, c vezes n quadrado vai sempre ficar acima disso aqui. Tá? Pode demorar bastante, dá para a gente calcular o quanto isso demora, mas eventualmente, por mais que a função n cubo aqui tenha um coeficiente muito pequeno multiplicando o n cubo, e ainda a gente esteja subtraindo um valor muito grande, tá? Eventualmente, quando n tende a infinito, essa função aqui do lado esquerdo vai ficar maior do que um múltiplo do n quadrado. Tá? Lembre, é assintótico. Tá? Uma questão que acontece com n grande. O n aqui vai ser gigantesco, o n0 vai ser gigantesco. Tá? Mas não tem problema. Tá? A partir de um certo n, o lado esquerdo aqui fica maior do que o lado direito. Tá? Da mesma forma, 2 elevado a n menos 3, ou seja, a função exponencial, não é a ordem de n quadrado. E a função n fatorial, no caso n menos 1 fatorial, também não é a ordem de n quadrado. Então, na verdade, tanto a exponencial quanto a fatorial, elas não são mod de nenhum polinômio, tá? Mod de nk para k, mod igual a zero inteiro. Tá? Lá de cálculo a gente já sabe disso. Olha, a exponencial cresce mais rápido que o polinômio e o fatorial cresce mais rápido ainda que a exponencial. Tá? Assintoticamente falando. Ok?
Tá, então, vou mostrar como é que a gente opera com essa notação. Uma pequena proposiçãozinha. Vamos mostrar lá que a nossa função 3 meios de n quadrado mais 7 meios de n menos 4 é O de n quadrado. Tá? Bom, a prova aqui é basicamente trivial, né? Tá? A gente tem que 3 meios de n quadrado mais 7 meios de n menos 4 é menor ou igual a 3 meios de n quadrado mais 7 meios de n quadrado. Tá? Ou seja, promovi o n aqui para n quadrado e descartei o menos 4 aqui. E aí, fazendo essa soma, isso aqui dá exatamente 5n quadrado. Tá? Então, para todo n maior ou igual a zero, maior que zero, até para o zero funcionaria, tá? Mas para todo n maior que zero aqui, pela definição, isso vale. Então, quem é a nossa constante aqui? Nesse caso? Nesse caso, o C é igual a 5 e o N0 é igual a 1, né? Tá? É o que a gente extrai da prova aqui. Esses valores funcionam, substituindo esses valores na definição, tá? É o que a gente precisa para que isso funcione. E está aprovado. Tá? Bom, de novo aqui, claramente a gente pode repetir esse argumento, tá? E mostrar que a função aqui do insertion sort, ela também é O de n ao cubo, O de n à quarta, assim sucessivamente até a ordem de 2 elevado a n, tá? Ó, tanto faz, mas a gente está interessado na menor função que majora o h ali. Vamos fazer o contrário, tá? Vamos mostrar que a nossa função 3 meios de n quadrado mais 7 meios de n menos 4, ela não é O de n. Ou seja, a gente mostrou que, olha, aqui em cima a gente mostrou que essa função tem um crescimento quadrático, ela é da ordem quadrática. Agora a gente vai mostrar que não, ela não é de ordem linear. Tá? Então, bom, como é que a gente prova isso? Por contradição. Tá? Então, não, supõe que essa função do lado esquerdo aqui, que ela é de ordem linear. Então, supõe que existem lá o C0 positivo e o N0 positivo constantes, tais que esse lado esquerdo é menor ou igual a C vezes N no lado direito, para todo N maior ou igual a N0. Tá? Isso equivale ao quê? A gente pode dividir tudo isso aqui por N, e a gente obtém a seguinte expressão: 3 meios de N mais 7 meios menos 4 sobre N menor ou igual a C. De novo, para todo N maior ou igual a N0. Tá? Claramente o lado direito aqui ele é uma constante. Tá? Pode ser gigantesco esse valor de Czinho aqui. Existem, a gente nem sabe qual é. Existe um Czinho e existe um N0. Tá? Assim, quando a gente está provando, lembra um pouco matemática discreta, quando a gente está provando um resultado positivo, a gente tem que exibir os valores de C e N0. Está provando um resultado negativo, por contradição, negou os quantificadores, então, olha, existem lá, a gente supõe que existem esses quantificadores, nesse caso a gente nem sabe quais são, eles podem ser quaisquer, é o seu adversário que te dá isso. Czinho pode ser gigantesco, N0 pode ser gigantesco, mas eles existem e estão fixados. Tá? Então, isso é o lado direito é constante. No entanto, o lado esquerdo não para de crescer, né? Tá? O lado esquerdo tende para infinito, à medida que o n tende para infinito. Tá? Então, isso é uma clara contradição. Tá? A gente pode até calcular explicitamente qual é o valor onde o n vai passar, o lado esquerdo vai ficar maior que o lado direito aqui constante, tá? Dependendo, obviamente, da constante, e levar o n0 em consideração, mas nem precisa. Tá? Isso aqui é uma clara contradição. Então, a função quadrática não tem ordem linear, claramente. Uma proposição, estendendo aquilo que a gente acabou de fazer. Se a gente tem uma função lá t de n, quando o tempo for ak n ak, mais ak menos 1, n ak menos 1, lá mais a1, n mais a0, ou seja, um polinômio. Tá? Tem uma função aqui polinomial. Os ai são reais, tá? Eles podem ser positivos ou negativos, mas o an, que está multiplicando aqui o termo nk, ele é maior que zero. Tá? Ele é positivo e maior que zero, nesse caso. Então, olha, isso aqui é O de n a k. Tá? Se o n fosse igual a zero aqui, a gente teria o menor termo aqui, mas aí isso fica fica trivial, né? A gente quer um argumento justo. Então, é por isso que a gente está usando e de novo, mais um typo. Vou botar os typos para o Covid. Tá? Então, aqui é o AK.
isso. Ok. Tá? Então, isso é o ADNAK. E a prova fica como um exercício. Tá? É bem simples fazer isso aqui. Outra proposiçãozinha, a função logarítmica, tá? Log de n. Que base aqui? Qualquer base. Tá? Assume quando a gente não coloca, não especifica a base, que a base é... Em geral, quando a gente escreve em cálculo, a base é 10. Né? Aqui a gente assume quando não escreve a base, que a base é 2. Tá? Então, logaritmo binário, base binária. Tá? Mas meio que tanto faz. Tá? Por quê? Porque o log de n ele é odd n, ou seja, ele é de ordem linear. E tem folga, né? A prova é simples, né? O log de n é menor ou igual a n para todo n maior ou igual a 1. Tá? Então, quem é a constante que está escondida aqui? Czinho igual a 1. O n0 é 1 nesse caso. E acabou. Tá? Outra proposição. 3 log n mais log n é odd log n. Tá? Bom, 3n aqui, ser log n, tudo bem, né? Trivial. Bom, log n, bom, a ideia é que isso aqui cresce mais lento que o log n. Tá? E é, de fato, verdade. Tá? Só que o log n não está definido para n igual a 1. Tá? Mas ele está definido para n maior ou igual a 2. Então o n0 aqui tem que ser 2. E a gente pode usar a constante aqui como 4. Tá? Troca o log para o log e isso dá 4. Tá? Um caso trivial aqui. 10 a 100. 10 a 100 é um número gigantesco. Tá? Mas ele é odd 1. Observa, o n não está envolvido aqui. Tá? Então, a gente tem aqui que uma constante é odd 1. Odd 1 é a classe das constantes. Tá? Funções constantes são todas dentro de odd 1 aqui. Tá? Essa é trivial. Exercício interessante. Vou deixar para vocês pensarem um pouco. 2n mais 1 é odd 2 elevado a n? E 2 elevado a 2n, será que é odd 2 a n? Esse é um belo exercício, tá? Pensa um pouco nele, tenta fazer. A gente volta a tratar dele numa aula futura. Tá? Mas isso aqui é um excelente exercício, eu recomendo vocês tentarem fazer isso aqui para ver realmente o quanto você está entendendo dessa notação sintótica até aqui. Ok. E a gente tem o quê? Tem uma notação semelhante para minorantes. Tá? E aqui é preciso que eu tenha feito a... Não, aqui está certo. Tá certo? Vamos ver. Aqui está certo. Ok. Então pega agora uma função g, tá? Dos não negativos, pode ser nos não negativos, tá? Esse é o ômega grande, tá? Também é um conjunto. Quem é o ômega de g? São todas as funções f, tais que existem constantes d e n1 positivas, tais que, bom, o zero é maior ou igual a d vezes f de n, que é menor ou igual ao g de n. Tá? Então não está certo isso aqui não. Não está sim. Não está não. Também está trocado. Porcaria. Mas aí então está trocando ali, mas está trocando aqui também. Deixa eu fazer a correção aqui. Tá, então, O de G quem são? São o GN, o F de N, e aqui o G é o F, G. Ok, agora sim. Então vamos ver os minorantes. O ômega de G são todas as funções f, tais que a constante vezes o G limita inferiormente a função f. Então, ou seja, são todas as funções, intuitivamente são todas as funções que não crescem mais rápido do que f. Tá? Estão ali limitando inferiormente. Tá? Fato, o f é O de G, C só C, o G é ômega de f. Tá? Fato simplesinho. A prova basta você aplicar as definições de O de G e ômega de G. Tá? E tenta fazer, é um belo exercício. Tá? É bem simples. Então o ômega está lá para limitar inferiormente. Se o O está limitando superiormente, o ômega está limitando inferiormente. Tá? E a gente tem uma notação para majoração e minoração simultâneas, tá? Que é o θ.
também o θ grande. Tá? Então, θ de G também é um conjunto. São todas as funções f. Tá? Que agora existem duas constantes, C e D, mais uma constante N0, todas positivas. Tá? Que a dg de n menor ou igual a f de n menor ou igual a cg de n. Ou seja, a função g de n com múltiplos adequados, ela sanduicha a função f. Tá? É isso que a notação θ, tá? O big θ. Ou seja, não é difícil perceber o quê? Que f é θ de g, se somente se o f é O de g e é também ômega de g. Tá? Então, esse é o caso. Tá? Então, esse O aqui a gente chama O, mas ele é o ômicron, tá? É o big ômicron. É o ômicron maiúsculo, é o ômega maiúsculo e é o θ maiúsculo. Tá? A letra grega. Mas conhecido como big O, big omega e big θ. Tá? Então, acho que eu botei uma figura aqui, e aí fica mais simples de entender. A figura eu tirei do CLRS, tá? O Corman, Lyserson, Riverstein, o livro que é indicado pelo curso. Então, lá está, de novo, a situação do F igual a omega, o F igual a O de G. Tá? Significa que a gente tem a função F lá, que para todo N maior ou igual a certo N0, uma constante C vezes a função G majora, ou seja, limita superiormente a função F. No caso de ômega, é o contrário. Tá? Ou seja, para todo N maior ou igual a certo N0, a gente tem que existir uma constante C tal que a G de N vezes G de C limita inferiormente a função F. Tá? E no caso do θ, tá? Acontecem as duas coisas. Ou seja, para todo N maior ou igual a N0, a gente tem que a função F está espremida, sanduichada entre um múltiplo de G e outro múltiplo de G. Tá? Essa aqui é a interpretação gráfica. Tá? Talvez que é exatamente o que a gente escreveu aqui atrás nas definições. Tá? Então, mas acho que fica mais fácil para vocês entenderem o que está acontecendo pelo gráfico. Tá? Ou seja, o conceito é extremamente simples, é esse que o gráfico nos mostra. Tá? E a gente só precisa das definições para trabalhar formalmente com isso. Tá? Como a gente fez aqui atrás nas provas, por exemplo. Tá ali. Tá? Obviamente o quê? Obviamente que a gente tenta, como eu falei, a gente tenta a função f ou a função g envolvidas aqui, no caso aqui, nesse gráfico da função g, a gente tenta as funções mais simples possíveis, né? Tá? Aquelas que nos vão dar mais informação e sejam mais simples possíveis de trabalhar. Tá? Exemplo aqui da função 20n-3, tá? Ela não só é O de n, como é ômega de n, né? Então também ela é θ de n. Tá? Bom, a gente vê aqui que n quadrado, obviamente é O de n quadrado, mas ela não é ômega de n, né? Tá? A prova disso é trivial. Não, ao contrário, aqui. N quadrado é ômega de n. Desculpa, estou pensando em outra coisa. N quadrado é ômega de n, tá? E a prova disso é trivial. Mas ela não é θ de n. Tá? Por quê? Porque o A de n não limita superiormente n quadrado para nenhuma constante. Tá? Bom, ficou lá como exercício a prova de que o t de n, sendo um polinômio, né, onde os a's eram reais e o ak era positivo, que ele era O de n a k. Tá? Então aqui está uma proposição ao contrário, tá? Para mostrar que, olha, que esse polinômio também é ômega de n a k. Então, um polinômio de grau k aqui, é isso que está escrito aqui, né? Tá? Ele também é ômega de n a k. Tá? E assim como a prova do limitante superior do O era bem simples, trivial, a do ômega também é simples. Mas essa a gente vai fazer só só de farra ou para ver uma dessas provas funcionando. Vai. Bom, se usar is, a gente sabe que o AK, que é o coeficiente do termo de maior grau do polinômio, ele é positivo. Tá? Então, se os outros AIs, ou seja, os coeficientes dos termos de menor ordem, forem
todos não negativos, não tem o que mostrar, né? Tá? Sim, no seguinte sentido, que obviamente a função é limitada inferiormente por AK, NAK e acabou, né? Tá? Isso vale para todo n maior ou igual a 1 e o próprio AK é a constante que a gente quer. Então não tem muito o que fazer ali. Então vamos pensar no caso contrário. Tá? Então no caso contrário não, imagine que alguns daqueles coeficientes do polinômio aqui, tá? Que eles são negativos. Tá? Porque esse é um caso mais interessante. Tá? Então o que acontece? A gente pode escrever o t de n como sendo maior ou igual ao AKNK mais a soma de todos os termos AJ, NAJ, tais que os coeficientes são negativos. Tipo, a gente simplesmente jogou os coeficientes positivos fora aqui. Tá? E guardou os negativos. Os positivos a gente pode jogar, obviamente, porque a gente está minorando. Né? Mas agora os negativos são um problema, a gente tem que lidar com eles. Tá? Então divide essa expressão por n elevado a k. A gente obtém o quê? Que 1 sobre n AKT de n é maior ou igual a AK, fazendo uma pequena manipulaçãozinha aqui. A gente sabe que os termos lá são negativos, tá? Então menos o módulo deles, a soma do módulo deles. Tá? Isso aqui vai dar dividido por NAK menos J, o coeficiente. Tá? Porque a gente tinha lá NJ, então dividir por NK vai ficar n elevado a K menos J. Tá? Agora isso aqui é o quê? Bom, define uma constante Czinha agora como se fosse o máximo em valor absoluto, tá, dos AJs, tais que os AJs são negativos. Tá? Isso aqui, superiormente, é o quê? É maior ou igual a K menos. Se a gente substituir esses valores aqui pela essa constante C, que é o máximo, tá? Então, esse lado aqui de cima é positivo. Então, a gente está tirando mais. E, bom, todas as constantes aqui embaixo, tá? A gente sabe que o K já tinha sido eliminado. O J aqui, tá? No expoente do termo no denominador, ele é no máximo que K menos 1, tá? Então, a gente pode simplesmente aproximar isso aqui por N. Então, a gente estava dividindo por valores maiores aqui, agora a gente está dividindo por valores menores. Ou seja, não só a gente trocou o coeficiente aqui no numerador por um valor maior e trocou o denominador por valores menores. Tá? Então, essa fração aqui, uma a uma, ela é certamente menor ou igual, é certamente maior ou igual, desculpa, a cada uma dessas frações que a gente tem aqui. Tá? Só que a gente está subtraindo, então a desigualdade vale no sentido correto. Tá? E aí, bom, a gente sabe o que olha, tem no máximo K termos envolvidos aqui. K menos 1, para falar a verdade. Tá? Mas eu botei aqui K vezes C sobre N. Tá? Não vai fazer muita diferença aqui. Tá? Então, essa reescrita dessa relação que está aqui em cima vale. Tá? Não é difícil perceber o quê? Que o lado direito ele tende a K, quando N tende para infinito, né? Tá? Então, a questão é que a gente tem... Então, assintoticamente, esse negócio vai para o lugar certo. Tá? Ou seja, isso aqui vai sumir. Tá? Mas a questão é que, bom, não vale só isso agora. A gente tem que mostrar quem vai ser qual é o valor de C e qual é o valor de N0. Tá? Então, a gente precisa escolher o que, então? A gente precisa escolher os valores aqui. B, tá? Porque essa não é a constante C, a gente tomou aqui como máximo, tá? E um N0, tais que esse lado direito aqui, o AK menos KC sobre N0, ele fique maior ou igual ao D N0 elevado a K. Tá? Porque é o que a gente tem que mostrar, né? E aí vai valer para todo N. Tá? Bom, resolvendo essa expressãozinha, significa o quê? Tomando o N0 como se fosse K vezes C dividido por AK mais 1, isso certamente é positivo, né? Porque o AK é positivo, mais 1, o K é positivo, o C ele é positivo pela definição ali em cima. Tá? Então, se a gente tomar esse N0 e substituir na expressão aqui,
a gente obtém que que existe uma constante lá B, tal, que ela é positiva e ela está limitada inferiormente por AK mais 1 sobre KC elevado a K. Tá? E aí o resultado segue. Tá? Ou seja, a gente mostrou que para esse valor de N0, tomando essa constante, tá, esse tipo de argumento é satisfeito. Bacaninha essa, né? Tá. Envolveu um pouco mais de trabalho. Sim, por quê? Porque a gente tinha os coeficientes negativos ali, né? Que tinha que tomar conta deles. Tá, mas corolário. Bom, então qualquer polinômio de grau K, no fundo ele é θ de N a K. Tá? Isso fica como corolário. Proposição. Fica como exercício também para vocês fazerem. Muito interessante essa. Tá? É para mostrar que, olha, para todo epsilon entre 0 e 1, inclusive, tá? Inclusive não, exclusive. E para todo D maior ou igual a 1, ou seja, para todo D maior que 1, inclusive, maior ou igual a 1, tá? N elevado a epsilon, ele é ômega de log elevado a D N. Então, log dN é a mesma coisa que, a gente pode escrever aqui, tá? Log de DAN é a notação que a gente tem para log de N elevado a D. Tá? É a função elevada a D. Então, ou seja, o N de epsilon está dizendo aqui que, olha, ele é limitado inferiormente pelo log de DAN, log a D de N. Mas o N a epsilon não é O de log de DAN, ou seja, está querendo dizer assim que nenhuma função polilogarítmica limita superiormente uma função polinomial, tá? Por menor que ela seja. Bom, aqui o N a epsilon não é nem polinomial, né? Tá? Tem um coeficiente aqui entre 0 e 1. Tá? Então significa que mesmo assim, tá? Mesmo isso aqui o N sendo elevado a uma coisa bem pequenininha, tá? Olha, isso ainda cresce mais rápido do que uma função polilogarítmica. Tá? Fica como exercício, um bom exercício. A gente resolve futuramente. Tá? E aí eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, e essa certamente vale a pena você pausar o vídeo, tá? E estudar a tabelinha. O epsilon aqui ele está entre 0 e 1, tá? Exclusivos. O alfa aqui é um valor maior ou igual a 2, tá? E eu estou escrevendo o f, esse menor diferente aqui, um menor curvo, né? Que é o precede G, como se o f fosse igual ao O de G, tá? Essa é a notação. Toda vez que você lê lá um f precedido por G, significa que o f é O de G. Então a gente tem lá que a função 1 sobre EAN, ela é O de 1 sobre N a log N, que é O de 1 sobre N a alfa, o alfa maior ou igual a 2, que é O de 1 sobre N, que ainda é O de 1 sobre N a epsilon, agora o epsilon pequenininho, que é O de 1 sobre log N, que é O de 1, tá? As constantes estão aqui. Aí aparece a log estrela, que cresce bem devagarzinho, log N, log a epsilon de N, log a 1 mais epsilon, tá? 2 a log 1 menos epsilon. Tem uma coleção de funções aqui, tá? Que aparecem na vida de um pesquisador, tá? Nem todas vão aparecer no nosso curso de análise de algoritmos, tá? Nosso curso de análise de algoritmos vai trabalhar com um subconjunto dessas funções. E também com algumas funções que não estão aqui, tá? Por exemplo, eu não botei aqui as n log n, tá? Mas dá para ver que elas entram graciosamente aqui no meio, tá? Na verdade, essa tabela aqui, ela tá dizendo algo um pouco mais forte do que eu estou contando para vocês aqui, tá? Mas isso é o que a gente precisa. Então aqui tem as funções, né? Função exponencial, fatorial, função superexponencial, e aí as funções torre. Tá? E obviamente a coisa segue. Tem infinitas outras funções que não estão aqui. Mas essas são... É interessante ter isso aqui, entender, internalizar isso, tá? Para ter esse feeling da função que cresce mais e da que cresce menos. É até interessante pegar alguns desses exemplos e mostrar que uma é O da outra, tá? Quando for o caso. Ou porque uma não é O da outra,
tá? Uma é ômega da outra e assim sucessivamente, tá? Então, é sempre interessante ter um feeling disso aqui. Então vamos voltar ao insertion sort, tá? Lá está o nosso código insertion sort, tá? Por quê? Para que serve isso? Bom, vamos pensar lá no pior caso, o termo assintótico, tá? Assintoticamente, a gente sabe que a linha 1 tem um custo, tá? Que é uma constante, que ela é executada lá n vezes. Então, assintoticamente, ela custa O de n. O mesmo vale para a linha 2. Tá? A constante é diferente, ali era n menos 1, mas olha, também é O de n. Linha 3, a mesma coisa. E a linha 4? Bom, a linha 4 tinha lá no pior caso, né? Que era no máximo o quê? No máximo, ela vai ser n vezes um O de n. Isso aqui dá O de n quadrado. É verdade isso? É verdade que eu posso multiplicar n por O de n, isso aqui dá n quadrado? Claramente, né? Por quê? Vou fazer o argumento aqui. Bom, o que significa n O de n? Significa que é n que multiplica o quê? Existe lá uma constante c, ou a gente pode dizer assim, essa é a verdade, né? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Isso aqui é a mesma coisa que, isso aqui é menor ou igual ao n, c vezes um n, aí isso aqui para um n maior ou igual a n0, né? Tem que levar em consideração, tá? Isso aqui então é menor, isso aqui é exatamente igual ao quê? Isso aqui é igual ao c de n quadrado. Então isso aqui é o O de n quadrado. E o mesmo n0 ali vale, né? Tá? Então aplicamos aqui a definição, o que significa isso, né? Tá? Que não é menor ou igual, pode fazer até que teria que formalmente escrever, tá? Isso aqui é igual, significa que existe um c maior que zero, tá? Tá aqui para tudo n maior que zero. Isso aqui vale, e aí aquilo ali acontece, tá? Então, bom, o mesmo ainda vale para as linhas 5 e 6, tá? N, O de, log, O de N, que dá o O de N quadrado. E a linha 7, finalmente, um O de N. Tá? E aí a gente soma tudo isso. Isso aqui vai dar o quê? Somando todos os O's aqui, a gente vai ter 3 O de 3N quadrado mais 4N. A gente pode fazer essas somas? Por que a gente pode fazer essas somas? Semelhante com o que a gente fez aqui, né? Tá? Você coloca lá as constantes, isola as constantes e vê que isso funciona. E isso aqui, obviamente, O de N quadrado, tá? São conjuntos iguais. Ou seja, a gente podia deixar escrito como O de 3N quadrado mais 4N. Mas observe que o 4N é supérfluo. E o 3 aqui também a gente não precisa, por quê? Porque a gente sabe que existem lá umas constantes. A constante aqui vai ser um pouco maior do que 3, por exemplo, 7 já resolveria, né? Tá, então, aqui está aquilo que eu falei que a gente tenta usar a função mais simples possível. Tá? Então, em análise assintótica, o tempo assintótico no pior caso, tá? É isso que acontece. Algumas notas. Bom, a gente sabe que o melhor caso do insertion sort é o quê? Ele é θ de n. Ou seja, o melhor caso ele tem que varrer o vetor para decidir se ele está ordenado. E no pior caso, quando a sequência está em ordem decrescente, a gente sabe que ele é θ de n quadrado. Tá? Porque vai dar igualdade lá. Tá? Não precisava, mas vai dar. Mas no geral, ou seja, no melhor caso ele é θ de n. No pior caso ele é θ de n quadrado. Tá? Então, no geral, o insertion sort é o quê? Ele é um algoritmo que é ômega de n. Ou seja, a função n, de consumo de tempo n, é um limitante inferior. Acontece no melhor caso. E ele é O de n quadrado. Tá? Ou seja, O de n quadrado limita o tempo superiormente. E acontece no pior caso. Tá? E a gente tem vários, dependendo da entrada, pode ter qualquer comportamento aqui entre n e n quadrado. Tá? Então isso aqui é importante olhar bem para esse detalhe. Como um algoritmo, ou seja, para qualquer instância, o máximo que a gente consegue falar do insertion sort é que ele é ômega de n e O de n quadrado. Focando explicitamente no melhor caso, não, o melhor caso é θ de n. E o pior caso é θ de n quadrado.
tá? Então, é isso que acontece. Caso médio também é θ de n quadrado, tá? Ah, mas a gente consegue uma instância que leve mais tempo do que n e menos tempo que n quadrado? É, dá para construir, tá? Mas a gente não vai fazer isso nesse curso, tá? Então a ideia aqui é simplesmente olhar que, olha, a notação assintótica ela é extremamente conveniente, tá? Para a gente fazer a análise, para a gente escrever sucintamente a ordem do consumo de tempo de um algoritmo, tá? E a gente vai fazer isso inúmeras vezes nesse curso, tá? Ah, vamos ver alguns parentes, tá? Alguns primos, digamos assim, do, 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 do O grande e do ômega grande, tá? Que são exatamente o O e o ômega pequenininhos, tá? Então pega lá nossas duas funçõezinhas, f e g, vou colocar aqui também maior ou igual a zero, tá? Só para, não precisa, mas que é o caso que nós estamos. Então a gente diz lá, f é assintoticamente igual a g, a notação f tilde g, tá? Se quando a gente pega o limite de f de n sobre g de n para n tendendo a infinito, isso dá exatamente igual a 1. Ou seja, aqui sim, aqui as funções vão para o mesmo lugar mesmo, elas vão inclusive para o mesmo valor. Tá? Observe que não é isso que acontece quando a gente diz que f é O de g, tá? Ou quando eu diz que f é ômega de g, tá? Ou quando é θ, tá? Esse seria o ponto, né? Quando f é θ de g, não necessariamente o limite aqui dá 1, tá? O limite daria uma constante, não necessariamente 1. Mas ela é assintoticamente igual se elas de fato vão para o mesmo lugar, tá? Isso é uma notação que é conveniente ter, a gente não vai usar muito nesse curso, tá? Agora essas outras aparecem um pouquinho mais, tá? O f é O pequenininho de g. O que significa isso? Em essas palavras é que o f é menor do que g. Tá? Ou seja, se a gente tomar o limite para n tendendo ao infinito de f de n sobre g de n, isso aqui dá zero. Ou seja, g cresce realmente mais do que f. Tá? G suplanta f e o limite vai para zero. Tá? Observe que o Ozinho é mais forte do que o O grande. Tá? O O grande seria uma história do menor é igual, né? O Ozinho é menor. Tá? O f é menor do que g. No papel assimétrico, tá? O f é ômegazinho, tá? O ômega pequeno, ômegazinho de g, a gente diz que o f é maior do que g. Bom, se o limite, quando n tende para infinito, de f de n sobre g de n, dá infinito. Ou seja, o f cresce mais do que o g de n, tá? Então observa bem a diferença do O grande para o O pequeno e do ômega grande para o ômega pequeno, tá? E também do tilde para o θ, tá? O Ozinho e o ômegazinho, eles são super úteis, tá? Úteis em combinatória, úteis em teoria dos números, úteis em análise e úteis em análise de algoritmos também. Mas a gente vai ver pouco deles nesse curso, tá? Nesse curso a gente não vai precisar muito deles, tá? Alguns exemplos, situações onde eles são úteis, tá? Mas não é porque a gente não vai precisar que não é importante saber, tá? É importante saber como eles são e para que eles servem, tá? E qual é a diferença deles para os primos deles grandes, tá? Ou irmãos grandes, né? Fica melhor assim. Super úteis porque acontece, se você pegar algum paper para ler, por exemplo, muitas vezes você acha uma expressão tipo f mais O de 1, tá? O que significa isso aqui? O que significa ser Ozinho de 1? Significa que você tem uma função que é menor do que uma constante. Ou seja, tá? Seria que tipo de função? Por exemplo, 1 sobre n. Então, 1 sobre n é Ozinho de 1. Tá, aí acontece o quê? Bom, à medida que o n tende para infinito, isso aqui tende a zero, né? Tá, ou seja, então, a função f mais Ozinho de 1, ela tende para a função f quando o n tende para infinito. Tá, ou seja, a gente está somando algo cada vez menor à medida que o n está indo para infinito. Tá? Isso aqui é útil. F é o omegazinho de polipolinômio aqui. Significa que o f é superpolinomial. Ou seja, ela é maior que qualquer polinômio. Tá? O f é Ozinho de 2 a n, ou seja, o f é subexponencial.
tá? Não chega lá. Tá? É interessante estabelecer essas coisas aqui. E, obviamente, a definição, as notações O e ômega, elas não se prezam a esses papéis. Tá? Mas o Ozinho e o ômegazinho, sim. Tá? Perguntas aqui? Ok. Então, algumas variações interessantes. Essa também a gente não vai usar muito, tá? Mas é muito usada na literatura e é bom saber. Tá? A gente diz que f, a função f, ela é O tilde, o O grande, né? O O tilde de G. Tá? Se acontecer o quê? Se o f for O de G vezes H, tá? H também é uma função. Só que essa função H, ela é Ozinho de G. Ou seja, H, a notação O está fazendo o quê? Ela esconde as constantes, certo? Da função. A notação O tilde, ela esconde o quê? Ela esconde também os termos multiplicativos não constantes de menor ordem. Tá? Isso é muito útil quando a função g for muito maior do que a função h, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui, se o f é O de n elevado a 2n, tá? A gente pode dizer que o f é O tilde de 2 a n. Tá? Isso é um exemplo. Raramente a gente usa isso aqui. Por quê? Porque o n aqui é interessante saber desse n. Tá? Isso é mais usado o quê? Quando o h for uma função, um polilogaritmo. Tá? É uma função lá que multiplica a função g e é um polinômio de logaritmos. Tá? Ou seja, em vez da variável ser x, a variável é o log de x. Tá? Ao invés de ser n, é o log de n. E a função g é muito maior. É como se fosse, por exemplo, 2an e um polilog, uma coisa gigantesca. Aí a gente esconde esse polilog, tá? Para ser mais sucinto. Tá? E acho que é isso. Tá? As definições são muito simples, né? A coisa é bem conceitual nessa parte. Tá? E o uso do O e do ômega ele é bem natural também e obviamente vocês vão entender melhor fazendo exercício. Tá? Mas agora uma nota de cautela interessante, importante a gente falar aqui. Tá? O que vem a ser isso? De toda essa parte de análise que a gente vai fazer e dessas notações assintóticas que a gente introduziu. Tá? Imagina que A e B são dois algoritmos, tá, diferentes para um mesmo problema. Tá? E imagina que o consumo de tempo de A é essencialmente 100n. Tá? Talvez algum termo menor aqui, mas a gente jogou fora. 100n aqui é o que domina. E o consumo de tempo de B é essencialmente n log na base 10 de n aqui. Tá? A gente tem o quê? A gente tem que o 100 de n é θ de n. E o B, o n log na base 10 de n é θ de n log n. Tá? Isso deve ser trivial você mostrar isso nesse momento, entender isso. Tá? Ou seja, então, assintoticamente, o A é mais eficiente que B. Tá? Por quê? Bom, porque n é O de n log n. Tá? Isso é o fato, a gente sabe disso, tá? A gente sabe que n é O de n log n. Tá? Pode mostrar. Tá? Trivial mostrar isso aqui, né? Tá? Então, assintoticamente, é mais do que isso ainda, tá? Não só é O, como é Ozinho. Tá? Ou seja, N cresce menos do que N log N. Ponto. Então, assintoticamente A é mais eficiente. Mas o que esse assintoticamente está escondendo aqui? Nesse caso, ele está escondendo umas constantes. Tá? Que a gente tem aqui as constantes. Uma constante 100 aqui no N, e aqui é só N, log de N na base 10, tá? A constante aqui é 1. Tá? O que acontece na prática? Quando é que A realmente ficaria mais eficiente que o B? Vai. Supõe na prática condições equivalentes para os dois. Tá? Mesma máquina, mesma otimização, mesma quantidade de memória, tudo aquilo. Tá? Mas o ponto é o seguinte, qual é o N0 a partir do momento que esse 100n fica realmente mais eficiente do que esse n log na base 10 de n? Tá? Isso acontece quando n for maior ou igual a 10 elevado a 100, tá? Que é o nosso Google lá.
Isso aqui é um número enorme, tá? Então é maior do que o número de átomos no universo observável. Tá? Então, assintoticamente, o algoritmo A é, é mais eficiente que o B. Tá? Mas olha, isso realmente, as funções só se cruzam num valor absurdamente grande de n. Ou seja, o n0 é absurdamente grande. Tá? Faz a derivação das continhas aqui. Tá? Eu deixei isso de propósito para vocês fazerem. Tá? Então você vê que, olha, a análise que a gente está fazendo aqui é teórica. Tá? Esconde constantes. Esconde o valor do n0. Na prática essas coisas têm diferença. Ops, tá? Então é isso que é a mensagem aqui que a gente tem que se lembrar. Tá? Os termos de baixa ordem, as constantes, elas são escondidas na notação assintótica. Tá? E do ponto de vista de análise de algoritmos, tudo bem. Tá? É isso que a gente imagina. Por quê? Bom, porque, de novo, a gente está fazendo notação assintótica, tá? Para valores grandes de n. A questão é que esses valores grandes podem ficar muito grandes. Tá? Então a gente vê que essa análise assintótica de algoritmos que a gente vai fazer, ela é o começo da história, mas está longe de ser o fim. Tá? É por isso que também tem todo um ramo de estudo, tá? De pesquisa, tá? De análise experimental de algoritmos. Tá? E até antes disso, tem uma refinação ainda em análise de algoritmos, tá? Que a gente tenta estimar com a maior precisão que a gente consegue quem são exatamente as constantes envolvidas. Tá? Não é o que a gente vai fazer nesse curso. Nesse curso a gente vai jogar essas constantes para baixo do tapete. Tá? Por quê? Porque dá um belo trabalho fazer isso. Tá? E por quê? Porque isso a gente faz um segundo passo. O primeiro passo é esse tipo de análise que a gente vai fazer nesse curso que a gente faz. Tá? Aí no segundo passo você vê, não, mas vamos ver quais são talvez as constantes realmente que estão lá envolvidas. Tá? Então tudo bem. Então, mas o ponto é, em análise, então, escondendo termos de baixa ordem constantes, um algoritmo eficiente para a gente é aquele cujo consumo de tempo é assintoticamente polinomial. Tá? Qualquer polinômio a gente considera eficiente. Qualquer coisa que seja maior que um polinômio, ou seja superpolinomial, ou subexponencial, exponencial, ou até mesmo pior, fatorial, a gente considera isso um algoritmo ineficiente. Tá? Detalhe, uh, esses termos de baixa ordem, essas constantes que a gente esconde aqui, eles dão origem àquilo que a gente chama de algoritmos galácticos. Tá? Existem alguns algoritmos galácticos. A gente acabou de dar basicamente descrever a situação de um. São o quê? São algoritmos que, olha, eles ganham. Bom, aqui foi um pouco diferente, aqui foi uma coisa um pouco mais simples. O algoritmo galáctico é aquele que, nessa análise assintótica, com as constantes e termos de menor ordem escondidos, tá? A gente tem lá que a ordem de crescimento do tempo é polinomial. Só que as constantes envolvidas são tão grandes que elas garantem que esse algoritmo é altamente não competitivo na prática. Tá? Ele só realmente fica competitivo para valores muito grandes de N0. Tá? Na prática, basicamente, um algoritmo que tem um consumo de tempo θ de n log n, um algoritmo linear, tá? θ de n é muito eficiente. O algoritmo n log n, em geral, é eficiente. Tá? Por quê? Porque o log n aqui cresce pouco. Então, aqui é linearítmico, né? Quase n. É mais do que n, tá? Mas não é muito mais do que n. N quadrado é um polinômio, né? Um polinômio pequenininho. Na prática, ele pode ser satisfatório. Tá? Para valores muito grandes de n, o n quadrado costuma ser ruim. Tá? Então, o nosso insertion sort lá, no pior caso, n quadrado, no pior caso, θ de n quadrado, ele pode ser satisfatório, mas não é. A gente tem um algoritmo mais eficiente para aquilo. N log n para fazer aquilo, e a gente vai ver. Tá? Θ de 2 elevado a n, tá? Um algoritmo exponencial, dificilmente é aceitável na prática. Tá? Você tem que aceitar quando você não tem opção. Tá? Mas muitas vezes isso aqui não é razoável. Tá? Bom, mas com isso em mente, tá? E voltando ao que a gente falou
aqui atrás, que a análise assintótica é o começo, não é o fim, mas que a gente faz assim mesmo, porque ganha uma, uma, uma ideia do que está acontecendo, tá? Fica interessante quando a gente observa essa tabela, tá? Aqui a gente tem uma tabela do tamanho máximo que um problema pode ter, tá? Ah, supondo que cada operação consome 1 microsegundo, tá? Qual é o tamanho máximo? Qual é o maior valor de n que a gente consegue resolver, por exemplo, em 1 segundo, 1 minuto ou 1 hora? Tá? 1 segundo tem 1000 microsegundos aqui, né? Tá? Isso veio do livro do Guru Samasa. Tá? Então, o consumo de tempo, se a gente tiver lá uma função que é 400n, 20n, log n, tá? Aqui o teto foi só para deixar as contas bonitinhas, não faz muita importância esse teto aqui. 2n quadrado, n a quarta e 2an. Tá? Qual é o máximo valor de n que a gente consegue cada operação consumindo 1 microsegundo? Bom, em 1 segundo a gente tem lá 1000 microsegundos. Se o consumo de tempo for 400n, o n é 2500. Tá? Se o consumo de tempo for 20n log n, um pouco mais nesse caso, 4096. Lembra, isso aqui, essa conta parecida a gente já fez aqui, né? Tá? Ou seja, assintoticamente, as funções estão ordenadas aqui em ordem assintótica. Tá? Mas assintoticamente, por causa do 400 aqui, tá? Então esse algoritmo vai ficar competitivo depois de um tempo. Tá? Já acontece aqui em 1 minuto, né? Tá? Em 1 minuto, o algoritmo linear ele já é mais rápido do que o n log n. Tá? Mas em 1 segundo ainda não. Ok? Em 1 hora, também. Aí a diferença tende a aumentar, né? Tá? Então, isso que a gente está vendo aqui. Tá? Então aqui são as constantes envolvidas. Mas seguindo ainda na tabela aqui, o que a gente observa é o quê? É que olha como o tamanho da instância decai absurdamente à medida que a função aumenta. Tá? Se era lá 4096 para n log n, é só 707 para 2n quadrado, 31 para n a quarta e 19 para 2an. Isso em 1 segundo. Tá? Mas a coisa fica brutal quando você aumenta o tempo. Porque e de 1 segundo para 1 minuto, foi um aumento considerável. Mas observe que não aumentou muito o tamanho do problema para uma função exponencial. E pior ainda, em 1 hora, o aumento de 1 minuto para 1 hora foi pífio, né? Tá, foi. Então observe que quanto maior o grau do polinômio, pior a coisa fica. Quando chega uma função exponencial, a coisa fica muito pior. Tá? Outra forma de enxergar isso, se você tem um algoritmo linear e você dobra o tamanho da entrada, você dobra o consumo de tempo dele. Se você tem um n log n, você dobra o tamanho da entrada, você gasta o mesmo tempo que você gasta o dobro do tamanho da entrada mais um pouquinho. Tá? Se a função é da ordem de n ao quadrado e você dobra o tamanho da entrada, você passa a gastar 4 vezes mais o tempo. Se a função é 2an e você dobra o tamanho da entrada, nossa, aí você está lascado. Tá? Então, o que aconteceria se a gente desse 2 horas aqui? Para quanto será que isso aqui aumentava? Muito, pouco? Seria um aumento ridículo. Tá? Tenta calcular. E, bom, chegamos ao fim aqui do que eu tinha preparado. E eu acho que para minha situação de Covid, com uns typos, que ainda bem que eu corrigi os typos, e porque a gente vai precisar, tá de bom tamanho. Tá? Eu aguardo vocês. Eu vou colocar os slides também no Moodle.
além do vídeo, esses slides aqui, e aí vocês, assim, leiam, estudem e façam os exercícios, porque isso aqui, as dúvidas vão vir na hora que você tentar fazer os exercícios, ok? E a gente continua na próxima aula. Então, abraços a todos e até.